Muitas pessoas me perguntam se o grupo em que eu trabalho utiliza objetos materiais durante a assistência. Nós, particularmente, não adotamos o uso de nenhum objeto material no nosso grupo. Esse é um tema pertinente que dá pano para manga e a gente precisa entender uma série de questões. Eu sempre digo que toda energia é manipulada e nós sabemos plasmada pelos nossos pensamentos. Nós conseguimos plasmar objetos, é porque a gente não acredita nisso, com os nossos pensamentos. A chamada também ideoplastia. Vamos recorrer aos livros de André Luiz para que a gente se informe a respeito disso. Há passagens nos livros em que os próprios espíritos precisam montar cenários de natureza, por exemplo, para que nestes cenários um espírito de outra dimensão possa estar para passar determinada palavra, determinada orientação. Então, os espíritos desencarnados é que pintam o quadro do cenário através da mente em que o espírito será recebido. A gente não acredita no nosso poder mental, em como os nossos pensamentos formam pensamentos, podem formar objetos, e nós utilizamos apenas do nosso pensamento para criar objetos, plantas, o que for preciso na utilização durante o trabalho. A gente exercita as pessoas, traz esse exercício desde o início para quem está chegando. A gente recrudesce essa prática também, sempre para quem já está trabalhando. Tudo é plasmado, todos os objetos são criados a partir do poder da nossa mente. Obviamente, quando nós estamos num campo coletivo, fica mais fácil de criarmos estes elementos com a força do todo. Um todo é maior do que um. Então, se nós focarmos a nossa ideia, o nosso pensamento na criação de um objeto, nós conseguimos ver esse objeto na contraparte astral, na dimensão astral. A apometria, ela é a religiosa. Por mais, novamente, que eu tenha minha identificação com uma religião ou não, com uma doutrina, com uma filosofia, eu não levo isso para o trabalho apométrico. Nós temos trabalhadores que são espíritas, umbandistas, que também trabalham nos terreiros de Umbanda com elementos, lidando com elementos. Nós temos evangélicos trabalhando, nós temos agnósticos trabalhando, e os espíritos não possuem religião. Religião é do campo da matéria, do homem. O céu não é espírita, evangélico, católico, umbandista, candomblecista. Nós precisamos dessas frentes de acordo com o nosso nível de consciência. A mesma coisa em relação aos assistidos. Nós receberemos católicos, espíritas, umbandistas, evangélicos e assim por diante. Nós respeitamos todas as inclinações, mas não levamos nada que advenha dos cunhos religiosos para as nossas frentes de trabalho. Nós, particularmente, não utilizamos nenhuma imagem. Nós não utilizamos elementos que são característicos, por exemplo, de um centro espírita. Nós não colocamos, a maioria dos centros tem isso, né? Tem a mesa com a toalha branca, uma determinada organização, com determinado ritual. Nós não utilizamos. Nós não utilizamos elementos do terreiro da Umbanda. Nós não utilizamos a erva, ela não está presente nos nossos trabalhos, embora, obviamente, na nossa sala, a gente tenha por gosto, por acreditar no poder das ervas, vasos de plantas para abrilhantar, para trazer essa força, mas a gente não utiliza diretamente a erva no nosso trabalho. Nós recorremos a ela, eu vou falar sobre isso, de modo diferente. Nós não temos quadros com imagem
de pessoas que nós honramos, admiramos. Nós não temos um quadro, por exemplo, de Dr. Bezerra de Menezes, de Chico Xavier, de Emmanuel, de Ramatiz. Nós não temos um quadro de Jesus, por exemplo, e não tem nada a ver com a nossa conexão com essas figuras, que está registrada nos nossos corações para além de qualquer crença religiosa, entendo eu, e o meu grupo também entende assim. Novamente, por mais que a gente tenha as nossas afinidades, a gente não traz materialmente esses recursos para a nossa sala que abraça as assistências. Nós utilizamos basicamente cromoterapia. Nós temos um joguinho de luz que fica alternando cores claras, cores lúcidas, cores sutis, cores suaves, e é basicamente isso. Na nossa sala nós temos, porque ornamentam algumas plantas, paredes coloridas, cromoterapia também, através da tinta das paredes. Nós nos organizamos, trabalhamos em roda, há apenas cadeiras, nós formamos um círculo de cadeiras para a corrente mediúnica. O dirigente trabalha em pé, os médiuns sentados e o assistido no meio da roda. Tudo aquilo que nós precisamos utilizar, sendo intuídos também pelos espíritos, nós plasmamos com o nosso poder mental. Nós criamos vasos com ervas, já nos conectando com a força maior, com o bioplasma das ervas na contraparte astral. Nós criamos com o pensamento coletivo aparelhos específicos, macas, objetos cirúrgicos, remédios alopáticos, sim, ou homeopáticos. Eventualmente nós criamos cenários, criamos os campos de proteção, essenciais com a força do pensamento, e uma série de outros recursos. Os próprios espíritos nos incentivam a exercitar a criação de tudo que a gente precisar com a força do pensamento, que essa vai ser a nossa realidade na dimensão astral. A gente já falou sobre isso. Então, coletivamente, se a gente precisa criar uma maca, o dirigente conduz todo mundo para a criação da maca e nós plasmamos na dimensão astral uma maca para acolher os corpos do assistido, espíritos sofredores, ou que vai servir eventualmente para uma cirurgia astral plasmado. Quando a gente deita, no nosso caso, quando a gente deita o assistido na maca, nós estamos deitando os corpos, os veículos de consciência dele ou dela nessa maca plasmada. Formação de campo de força, antes de tudo, a mesma coisa. A pirâmide, que vocês já sabem, e outros recursos, nós criamos com a força do pensamento coletivo. Nós plasmamos a cachoeira, plasmamos rios, plasmamos o céu, nós plasmamos o bisturi, plasmamos um respirador, plasmamos lá o saquinho de soro a ser direcionado para o assistido, eventualmente, tudo com a força do pensamento. A gente precisa respeitar, obviamente, os níveis de consciência, tanto de quem trabalha como médium, como de quem vai nos procurar do assistido. Novamente, há trabalhadores na apometria que também trabalham, por exemplo, num terreiro de Umbanda, que estão acostumados a lidar com objetos materiais, com o ponto riscado, com os minerais, com o fogo, tendo sempre a água ali. Nós temos água assim para ser energizada, magnetizada, fluidificada. Utilizam velas, utilizam recursos próprios da Umbanda e que tem valor, tem muito valor, por uma série de razões. Para ancoragem mental do médium, para que ele acredite naquele veículo, no objeto. Para ancoragem mental do assistido, que tem algo de material na mão e acredita, sim,
no objeto, funciona como um ponto de ancoragem, de apoio. Nós somos assim, não é? Com algum amuleto, com algum colar, com alguma pulseira. Há pessoas que ancoram a sua fé através de algum objeto. Então, quando esses trabalhadores vêm, pelo menos trabalhar conosco na apometria, todos eles já estão ajustados agora à não necessidade desses elementos, já se acostumaram a plasmar tudo com o pensamento. Isso não quer dizer que esteja errado no centro, muito pelo contrário. Esses elementos materiais também têm um poder próprio relacionado ao campo dos seus reinos, reino mineral, reino vegetal, o que quer que seja, e que produzem energia. Tem o seu magnetismo próprio de acordo com o seu reino e de acordo com a intenção. São também condensadores energéticos, como a gente já viu. Mas na apometria nós não utilizamos, nós potencializamos todos os recursos destes elementos com o pensamento, sendo auxiliados também pela energia dos espíritos, pelas influências, pelo poder magnético deles também. Então a gente já se acostumou, tudo que a gente precisa, digamos assim, materializar no campo da nossa tela mental e na dimensão extrafísica, nós plasmamos, nós criamos com a força do nosso pensamento. E a gente precisa respeitar os níveis de consciência. Ana, isso quer dizer então que vocês não orientam nada para um assistido que precisa desses objetos? Orientamos sempre e muito. Muitos médiuns também ainda precisam dessa ancoragem, da utilização nas suas vidas particulares para se sentirem aterrados, em conexão com algo maior que é necessário para eles. Não está errado. Ao longo do tempo, nós, firmando mais a nossa fé na crença da energia do objeto do propósito, a tendência é que a gente vá se destituindo, abrindo mão de ter estes objetos. Eu, por exemplo, não sou afeita, já é do meu espírito, eu não sou afeita a nenhum objeto para mim, para o meu uso próprio. Pedra, vela, alguma figura, por exemplo, de mandala, e são super bem-vindas, não é? Bonitas. Eu já consigo me ancorar ao propósito, à energia desses elementos integralmente aqui dentro do meu coração, com a força de fé e do meu espírito. Mas eu sou uma pessoa. As pessoas têm níveis de consciência diferentes e ainda precisam. Então a gente orienta sim para um assistido a ancoragem em determinado objeto e elemento. Por exemplo, e muitas vezes, fazendo um outro à parte, mesmo a gente que não precisa tanto de alguns recursos, quando a nossa energia cai, a vibração cai, a fé cai, o sistema imunológico cai, a descrença bate, a gente tende a recorrer a alguns elementos. Não, então eu vou me apegar aqui a essa pedrinha do reino mineral ou esta planta para levantar a minha energia. Super legítimo. Mas nós não dependemos destes elementos. E a tendência é que a gente se torne independente de elementos, de imagens de santos, por exemplo, que são a réplica, não é, de figuras humanas que tiveram uma expressão devida dentro do seu campo de ação, mas que eram também seres humanos passando por processo de aprendizado. Enfim, amo Nossa Senhora, na minha casa tem uma imagem de Nossa Senhora, mas eu não tenho apego à imagem, ela me remete à figura, a única coisa que eu tenho em casa. Então a gente precisa respeitar os níveis de consciência. Às vezes a gente vai precisar recorrer e tá tudo certo, mas de modo geral a gente não utiliza na apometria. Uma vez eu tenho um livro sobre Umbanda e eu adoro estudar sobre Umbanda, e esse livro tinha e tem, na verdade, uma imagem
de uma mandala super rebuscada, com informações preciosas a respeito de reinos da natureza, de dimensões espirituais, com notas musicais, com signos. Belíssimo, belíssimo. A protossíntese cósmica da Umbanda. Esse é o, se eu não me engano, a protossíntese cósmica da Umbanda do WW da Mata. Me perdoe se eu me equivocar com o nome, se é WW Mata ou da Mata, enfim. Belíssimo. E eu quis fazer um quadro, não porque me apegava, mas pela beleza da figura em si. E quando a gente mudou para um espaço anterior ao que nós estamos hoje, a gente não tinha muito recurso para enfeitar o espaço. Então a gente coloriu as paredes com tinta leve, colorida, mas sempre falta alguma coisa, né? Com planta. E aí a gente decidiu colocar o quadro, por não sei que cargas d'água, na entrada da sala de atendimento, porque combinava com o fundo da parede, um fundo cinza em cimento queimado da parede, e a gente fez a borda do quadro de um rosa quase nude queimado que combinava com a figura. Tudo isso para explicar para vocês. E ficou belíssimo na parede. Mas eu não via como um ponto de apoio, como uma referência à imagem, nada, e nem a gente, né? Era mais para enfeitar mesmo, era isso. Isso causou tanto problema. De novo, quem chega vai nos julgar e a gente evita de colocar estes elementos que fazem referências na cabeça das pessoas a outras culturas, às outras religiões, para não haver um julgamento prévio daquilo que a gente é. É um outro nível de entendimento. Então entravam espíritas ainda cristalizados na sala para serem atendidos, olhavam aquele quadro e já, não sabendo que a apometria é religiosa, que a gente recebe espíritos de todas as egrégoras, mas ela já desacreditava, tendendo a um pensamento preconceituoso, e já entrava no atendimento, mas refratária. É um desserviço, a gente percebe isso. Porque estava lá o quadro, protossíntese cósmica da Umbanda, da Umbandã. A mesma coisa com evangélicos, a mesma coisa com católicos. Da mesma maneira, quando eu entro em alguns lugares, não que eu julgue, o meu pensamento já superou isso, mas para mim, uma perspectiva minha, não estou dizendo que vocês sejam assim, não faz sentido haver algumas imagens, mesmo em centros espíritas, em terreiros, que podem me fazer olhar o trabalho de maneira diferente. A gente entende isso? Os próprios espíritos falam, como as pessoas entendem de maneiras diferentes, a gente faz tudo para que a pessoa não entre influenciada, mesmo que não saiba como a gente trabalha, o que a gente utiliza ou não, acredita ou não, mas para que ela não entre influenciada por conta dos seus preconceitos, autopreconceitos ou tendências, no momento da assistência. Com quanto menos elemento discordante a pessoa entrar na assistência, melhor para a gente. Já apazigua o campo mental de julgamento, inclusive. Então a gente evita, a gente não coloca porque as pessoas não têm este olhar. E a gente utiliza os elementos, a energia dos objetos de outra forma. Então a gente não precisa, no nosso caso, de um quadro com uma figura, de uma imagem, de alguns recursos que são necessários para muitas pessoas. O único cuidado que a gente precisa tomar aqui é, sim, com os assistidos e com os médiuns também, para a gente não depender sempre destes elementos. Quando a gente depende, a gente perde força, na verdade. São os espíritos que nos dizem isso. Quando a gente projeta a dependência em um objeto material, que fique claro, material, a gente direciona a nossa energia, é como se a gente estivesse enchendo de força aquela imagem, quando na verdade essa força pode ser direcionada para o foco específico em si, diretamente. Então, a gente vai colocar coletivamente a nossa força de crença não num objeto material, mas no plasmar desse objeto, e no objeto na dimensão astral. Aí a força aumenta de volume e de tamanho absurdamente. Se concretiza
do outro lado também, não é? Então, uma orientação é que a gente, quando me perguntam quando a gente utiliza, que a gente tem essa noção. E sim, voltando, se nós recebemos um assistido cujo nível de consciência pressupõe que a pessoa precisa de um elemento material, nós indicamos, os espíritos também indicam. Minha filha, meu filho, compre a erva tal, utilize a erva tal, cultive a erva tal, faça um banho. Eu faço banho direto, aproveito a força da natureza aqui no campo da matéria. Nós percebemos e indicamos para a pessoa, olha, sabe a ametista? Coloque a ametista do lado da sua cama, por exemplo, para trazer transmutação mental, transmutação de energia. É um ponto de ancoragem. Não é necessariamente a ametista que vai fazer isso. Vai proporcionar campos de alteração magnética, energética, de acordo com o poder do seu reino mineral. Mas quem vai fazer o trabalho de transmutação mesmo de si é o assistido. Uma vela, ou velas, a gente toma muito cuidado também com velas. Velas podem atrair espíritos aí de extrema ignorância, que estão necessitados sim de uma luz, a luz mesmo, como se fosse uma lanterninha. Me achem, olha, tá quentinho ali. Mas se a pessoa com a sua fé precisa da vela, a gente orienta então o uso da vela dentro de um contexto determinado, mas ensinando em paralelo o assistido a ir procurando seus recursos próprios, a sua força mental de fé, de crença. Então é um processo. Nós estamos acostumados a utilizar, ao longo de centenas de anos, muitos recursos em várias frentes. Então a gente precisa se desacostumar. Tudo bem acender a vela no cantinho da sua casa, como ornamento, no jantar. A gente não está falando disso, a gente está falando de objetos que são indicados para que a pessoa se fortaleça, ancore na sua energia de retomada de saúde, traga, de certa forma, falando da vela, o elemento fogo, para transmutar também algumas questões. A água, por exemplo, mantenha, perdão, um copo de água, uma jarra de água que vai ser magnetizada. A gente não precisaria da água, com bom senso estou falando. Para mim, o elemento mais lindo desse planeta, o planeta Água. É como utilizar remédio. A gente precisa de remédio alopático? Ainda precisa e muito. E eles estão aí para ajudar. A gente não conseguiu transmutar assim as nossas dores mínimas ou profundíssimas. Não, eu vou utilizar o meu pensamento só e o meu pensamento vai funcionar como um remédio. Não, nem é para a gente fazer isso. O remédio está aí para cessar nossa dor no campo físico e a gente ter energia para conseguir pensar, para conseguir lidar com as emoções. Um exemplo bobo aqui, para mim que sou mulher e para as mulheres. Tá com cólica? Eu não fico pensando, eu que tenho cólica extrema, eu não fico pensando, não, eu vou transmutar, vou plasmar com pensamento remédio. Não, eu vou lá e tomo remédio. Quem tem dor de cabeça, enxaqueca, homens, mulheres, vamos tomar o remédio. E ir trabalhando ao mesmo tempo, em paralelo, outras questões. A mesma coisa. Então a gente tem um cuidado com a gente, da não dependência, um cuidado com o nível de consciência do assistido, que pode nos julgar antes de entrar para atendimento. A gente não conecta esses objetos com práticas religiosas, com tendências particulares religiosas, e a gente precisa ir sentindo o campo e como é que a gente lida então com este cenário. De novo, quanto mais a gente limpa o campo de dependência para com esses elementos, quanto mais a gente limpa o campo de um julgamento prévio do assistido que tem o seu nível de consciência, o seu apego à sua religião, mais fácil o trabalho vai fluir, com mais leveza, com menos entraves gerais. Indicamos objetos? Indicamos a pessoas que precisam e ponto. Não interessa o que eu penso, o meu julgamento, porque eu não preciso mais. Isso não quer dizer que o outro não precise. Mas a gente sempre traz esta visão
anímica, inclusive para o assistido. Olha, usa esse elemento para te ajudar, para limpar, para transmutar, para você ancorar sua fé, mas em paralelo, tão importante quanto, é você abrir o seu campo consciencial, você se investigar, olhar para as sombras, que os objetos não sirvam como muleta, é isso que os espíritos nos falam, não como muleta, como um ponto de apoio até que a gente aprenda a não necessitar mais deles. Hoje, na verdade, já por um bom tempo, quase 2 décadas, nós na nossa sala não utilizamos nada. Nós criamos, com a força do pensamento, todo tipo de objeto. O máximo que nós temos na sala é a cromoterapia para o ambiente, para o assistido se sentir acolhido. Nós não temos música de fundo, isso também é tendencioso, pode ser, não é? Para a gente, para o assistido, é lógico que nós utilizamos cânticos, cantos, nós utilizamos em determinados momentos, até por inspiração dos espíritos, músicas elevadas, mas que não conectem cada indivíduo a questões religiosas, são músicas com vibrações quase perfeitas, para que a gente acalme, sossegue a pineal, o coração, para que nos conectemos com os espíritos. Obviamente ninguém coloca rock, pagode, funk, não preciso nem dizer isso. Então a gente utiliza brevemente para apaziguar, pacificar o todo, mas a gente não se prende a isso. A gente traz a força do pensamento, da fé, da vontade, do amor, trabalhando em comunhão com os espíritos. Então, meus amigos, que a gente possa cada vez mais exercitar em nós o não uso de objetos, ou melhor, a dependência deles, para que a gente tenha cuidado com o que o assistido pode pensar, já que nós somos arreligiosos no campo da assistência, para que o trabalho flua da melhor maneira possível. Quando a gente tiver que indicar algo de objeto, de material para o assistido, nós vamos indicar de acordo com o nosso entendimento do nível de consciência dele, do que ele precisa, quantas pessoas precisam de um escapulário, reforçar sua conexão com Maria, com Jesus, quem não, e vamos caminhando até que a gente se fortaleça cada vez mais e tenha certeza que a conversa é direta com a dimensão extrafísica, no plasmar de tudo que a gente precisa, auxílio dos espíritos, e tudo aquilo que a gente precisar a gente vai criar na dimensão astral, e assim é. Um grande beijo e até daqui a pouco.